Que a paz, a misericórdia do Cristo Jesus possa se fazer presente aqui conosco nessa noite querida e oportuna, em que nos propomos, a estar de coração aberto, a estudar um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos que os Espíritos nos traz pela mensagem do Cristo, do Cristo Jesus. E eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. É a primeira vez, que eu estou aqui na Fraternidade Irmão Miramês, e antes de iniciar a minha fala do estudo, realmente a doutrina, os espíritos, a providência divina sempre nos conduz aí por caminhos, Há cerca de mais ou menos 2 meses, eu entrei para um grupo de estudo online, num livro psicografado, por um espírito que traz as mensagens de Miramês. E por coincidência, como sabemos que coincidências não existem, recebi o convite da fraternidade, irmão Miramês, para estar aqui falando. Então, inicialmente quero agradecer aí a toda a providência divina, a todos os espíritos que vão articulando, as oportunidades, as circunstâncias de nossas vidas, para que possamos cumprir com o nosso projeto reencarnatório. Então, me sinto muito feliz e grato por essa oportunidade. Lembrei o nome do espírito, é o Lancelin, do livro Iniciação Viagem Astral, e ele traz justamente os ensinos do irmão Miramês para nós. E cá estamos a falar de um tema que o livro Céu e Inferno, ele esboça de uma grandeza, espetacular, onde Kardec se propôs a codificar como parte do Pentateuco, e também muito oportuno pelo momento que nós estamos vivendo, estamos aproveitando a oportunidade de estarmos online justamente pela pandemia. Esse momento que nós estamos passando a nível planetário nos conduz a pensar acerca das mortes, dos desencarnes que estão ocorrendo em grande número, desencarnes em massa. E aí eu fico pensando, quantos de nós, seja da família, da comunidade espírita ou não, de outras crenças, estamos sendo convidados a realmente pensar acerca da morte, Quantas pessoas aí estão morrendo, desencarnando por doenças diversas, mas principalmente nesse momento pelo Covid-19. É claro que a gente tem um consolo da doutrina e a gente compreende que tudo está, nos desígnios do nosso Deus Criador, e aí para nós fica, de certa forma, um alívio, pensar que tudo ocorre, pela vontade de Deus, mas a morte é um tema em que ela vem nos rodeando, A própria doutrina, ela vai se estruturar no pensar, além vida, Depois que a vida, abre aspas, acaba, fecha aspas, o que acontece com a alma, com o espírito, E a doutrina, ela vem nos esclarecer isso. Então, é um tema que eu gosto muito de falar, porque quando a gente pensa acerca, de doutrina espírita, o que a doutrina espírita nos desvela é justamente a vida pós-túmulo, a vida espiritual. E a vida espiritual que vai acontecer simultaneamente, com a vida material e ao mesmo tempo dar a continuidade, trazer a ideia da eternidade do espírito, ela se estrutura por diversos fatores, como já está descrito na própria doutrina, mas o que fica que eu fico pensando, de essência, é a crença da vida após a morte. E é nesse viés que eu gostaria de trazer aqui o segundo parágrafo em que Kardec estrutura o tema, causas do temor na morte, que ele fala assim: a crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se nos possuídos do grande amor às coisas terrenas e temorosos da morte. Por quê? E eu achei essa pergunta assim de extrema sabedoria, porque ele está dizendo que o conhecimento, ainda que seja ele uma ideia intuitiva, esse conhecimento sobre a imortalidade do espírito, ele já vem desde mesmo antes da doutrina ser codificada. Então, ou seja, se a gente for parar para pensar em termos antropológicos e históricos, o homem, em sua constituição,
de alguma forma sempre pensou acerca da morte, seja pelo temor, né, o medo de morrer e tudo se acabar, ou seja até por questões em que vai se mover o fator transcendental da vida. E aí nós instintivamente, intuitivamente, né, trazemos esses questionamentos em nós. Mas fato é, ainda que tenhamos, né, esse conhecimento gravado em nossa mente, em nosso espírito, como lidamos com isso no dia a dia? E aí, não tem como falar, né, de temor da morte sem falar do luto, sem falar do processo de perdas, sem falar de fé e esperança, né? E aí eu acho que é o momento em que a doutrina espírita, ela traz mesmo um viés consolador, porque quando falamos, né, de processos de morte, falamos de perdas, falamos de luto, falamos de sentimentos que são complexos, tanto para serem explicados quanto para serem sentidos, e a doutrina ela vem nos dizer que não, né, nem tudo está acabado, há algo para além disso. E ele diz que ainda, né, que tenhamos essa crença sedimentada em nós, pelo passar do tempo, nós ainda temos algumas posturas internas, e aí quando eu falo de posturas internas, pode ser pensamentos, comportamentos, atitudes, reflexões, modo de sentir e pensar, que vai nos colocar à dúvida sobre o processo da morte. E é interessante porque ele intitula, né, causas do temor da morte, ou seja, né, o que causa o medo da morte. E aí eu vou me recorrer aqui a um outro recurso paralelo à doutrina, que é o recurso da cultura, para tentar entender um pouco o que Kardec ele traz para nós, né, nesse sentido. E aí eu fui pesquisar a palavra morte, a origem epistemológica da palavra morte. E uma dos significados, né, da origem da palavra morte, ela se origina do grego thanatos. E thanatos, né, na linguagem grega, uma das traduções significa significa morte, mas que significa separação. Interessante porque se a gente pega, né, no dicionário, o que significa morte, a gente vai ver lá, findar da vida orgânica, ou então a gente vai ver lá, processo de interrupção do organismo, da vida e da mente. Isso é o que o dicionário traz. Morte é quando tudo, abre aspas, se acaba. Mas quando a gente estuda, né, e a gente incorpora essa ideia, né, da origem da palavra, em que uma das traduções, né, de thanatos pode ser morte, mas que vai significar separação, a gente compreende, inclusive, a ideia trazida pela doutrina espírita, né? Porque aí a morte que a doutrina traz não é a morte do corpo físico, e sim a separação do corpo físico. Né? Então, aquilo que se morre, né, é na verdade aquilo que se separa. E aí é interessante que essa ideia, né, esse conceito de morte, não como acabado, não como interrupção, mas sim como separação, essa mesma ideia, ela também está descrita no Evangelho de Jesus, quando ele fala da parábola do filho pródigo, ele, em um determinado momento, ele fala assim, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Copiei aqui um trecho da parábola, né, do filho pródigo, é quando o filho está voltando para a casa do pai, e o irmão mais velho, né, questiona o pai, e ele fala, né, o seu irmão estava morto e reviveu. Interessante porque é nessa passagem, é nesse exato momento, em que o sentido da palavra morte, né, o estar morto, diz de não de finitude, não de algo acabado, algo que se desfez, deixou de existir, e sim de separação, porque quando ele fala assim, o seu irmão, né, estava morto e agora reviveu, ele está dizendo, o seu irmão estava separado de nós, que é o sentido que a palavra grego traz. E agora ele se, abre aspas, se ajunta a nós, né, se volta para nós, volta para a casa do pai. Tanto é que a própria parábola do filho pródigo, ela vai trazer essa ideia de quando o filho, ele se separa da família, ele se separa do pai, vai para o mundo viver, e depois ele retoma. E ao invés de ser usado, né, lá em Lucas, a palavra separação,
ele usa a palavra morte. E aí a gente já começa a pensar, né, em termos culturais, epistemológico, o que é a morte para a gente? Como que a gente concebe a morte? E aí é interessante porque para nós aqui, e aí eu acho que é interessante a gente demarcar aonde nós, enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto espírito imortal, estamos reencarnados, em qual época nós estamos reencarnados. Porque, por exemplo, eu só sou o Fernando do jeito que eu sou hoje, porque eu estou reencarnado em uma sociedade ocidental, estou reencarnado no Brasil e estou reencarnado em Minas Gerais. Então, isso me diz que quem eu sou hoje diz das influências culturais, sociais, familiares que estão me cercando, estão me conduzindo, fazem parte da minha vivência. É claro que antes de eu reencarnar, tudo isso foi planejado. Olha, Fernando, né? Você precisa passar por tais e tais provações, tais expiações, e para que isso seja possível, você precisa reencarnar em tal localidade, em tal família. Então, quando a gente volta o nosso olhar para quem eu sou no mundo, diante com as pessoas, diante com a cultura, diante com a sociedade, eu começo a entender, inclusive, como eu formulo as minhas crenças. Porque aí, como eu começo a pensar assim, né? Morte. O que a gente tem de representação da morte? Se a gente fosse falar assim, a morte é algo físico, o que a gente pensa? A gente pensa aquela ideia desenhada, caricata, de uma senhora velha ou de uma caveira com uma túnica preta com uma foice. E é interessante, porque quando a gente fala assim, né, o que causa o temor da morte? Já começa por aí, numa ideia representativa que a morte é algo ruim, é algo temeroso, é algo que vai me trazer pânico, é algo que vai ceifar a minha vida com uma foice gigantesca. Então, para além, né, de um contexto espiritual, há algo na nossa trajetória histórica e antropológica que vai me fazer acreditar ou desacreditar com maior ou menor intensidade em determinada situação, em determinado objeto. E aí, por que eu estou dizendo disso? Porque se a gente pega o tabu que é a morte para a gente, esse tabu ele só existe na nossa comunidade ocidental, na nossa sociedade ocidental. Se a gente vai para visitar, né, as sociedades orientais, a gente vai ver que lá a morte é tida como uma outra visão. As pessoas lá não é que não vão ter medo de morrer, mas encara a vida e a morte por um outro viés, né? E é interessante porque o Kardec, ele vai estruturar aqui, né, no capítulo 2, Temor da Morte, isso que eu estou dizendo, é claro que ele não está trazendo com essas palavras, mas ele vai dizer do quanto que nós somos apegados às coisas materiais. Só que quando a gente escuta isso aqui, né, lê isso no livro, o apego às coisas materiais, a gente é tão materialista que a gente só se prende aos objetos, né? O que é material é o objeto, de tão grau do nosso materialismo. E esquece que tudo que é do humano, tudo que é dimensão do homem, é material. Então, a sociedade, o sistema político, as crenças, a próprio sistema de religare, que é a religião, aquilo que eu consumo de conteúdo, tudo isso é da materialidade da vida. Né? Só é do espiritual aquilo que não está na matéria. Então, processo cultural, processo de formação de crenças, ela é da matéria. Então, quando eu me apego, aqui já dizia Kardec, às questões materiais, eu vou ter uma dificuldade maior para compreender o que é a morte. E é interessante porque quando a gente fala, né, quando eu faço esse desenho para vocês, né, do que é a morte, e eu vou puxar lá da referência epistemológica da palavra Thanatos, Thanatos, na mitologia grega, é um deus da morte. E ele se apresenta, né, na mitologia com metade do corpo humano e metade, né, a cabeça animal. E ele é que faz a transição das pessoas que morrem para o mundo dos mortos, para o mundo dos espíritos. Então é engraçado porque essa mitologia ela vai dizer, olha, Thanatos é uma entidade, um ser, um deus, né? Na mitologia grega eles acreditam em vários deuses, em que existe um deus responsável por fazer a transição do espírito para o mundo dos mortos. Então aquele espírito ele deixa o mundo dos vivos e vai para o mundo dos mortos. Então até na própria epistemologia da mitologia, a morte ela não significa processo findouro,
processo acabado. Engraçado, porque na nossa sociedade a gente incorpora a morte como um processo que acabou. Mas por quê? Por que que a gente incorpora essa ideia de que quando pensamos em morte, né, e aí eu estou falando aqui para uma comunidade não espírita, no sentido de que nós que somos espíritos compreendemos que não acaba a vida, né, que a vida continua. Mas eu fico pensando assim, quem não nasceu no berço espírita trouxe uma bagagem, né, cristã apóstola romana. Então, há uma ideia de que a morte, ela pode ser, ou então até mesmo, né, da protestante, um processo vindouro. E aí, então, a gente começa a compreender esse temor. Por que que eu tenho medo de morrer? Por que que eu tenho medo de perder meus entes queridos? Por que que eu tenho medo que minha mãe, meu filho, a minha companheira possa morrer? E aí a gente começa a entrar num outro dilema tabu da morte. Primeiro, a questão da separação, daquela questão amedrontada. Tanto é que, quando a gente pensa, né, nessa ideia de morte como presentificação de algo que vai ceifar a vida, o que a gente mais tem medo de morrer é o como morrer. Né? Se a gente vai morrer com dor, doente ou não. Né? Então, isso também corrobora para uma crença de temor da morte. E o outro processo que eu havia falado é a separação, que é propriamente o significado que traz. Eu tenho medo de me separar daqueles que eu amo e daquilo que eu amo. E isso faz com que eu temo a morte no conceito de separação. Quando eu começo a compreender, né, que eu, enquanto espírito imortal, vou me separar temporariamente em uma das dimensões da minha existência, eu começo aos poucos a entender o papel da morte na minha vida. Alguém já parou para pensar assim, gente, se Deus que é o Criador, ele criou os espíritos, criou o mundo dos espíritos, né? As colônias espirituais, os hospitais espirituais, por que que não criou só isso? Por que que precisou de criar matéria e a gente precisou reencarnar, né, numa materialidade, num corpo físico, para poder aprender com as provações? Por que que a gente não podia passar pelas nossas provações e expiações no plano espiritual? Alguém já parou para pensar nisso? Por que que existe a materialidade? Bom, eu já parei para pensar, mas eu não obtive a resposta. Se alguém souber a resposta, eu gostaria de saber. Mas fato é que quando a gente pensa, né, assim, então já que Deus, na sua onipotência, ele poderia ter criado, abre aspas, né, um sistema de evolução para o espírito de forma diferente, por que que esse se fez necessário para nós? E eu fico aqui pensando assim, não respondendo no lugar de Deus, óbvio que não, que isso seria impossível, mas respondendo no lugar de espírito que está passando pelo processo evolutivo, o quanto que essa ideia de que a vida material ela é distinta, separada da vida espiritual, é uma ideia que nós, homens, concebemos. É uma ideia que, na sua essência, na sua naturalidade, ela não foi dita pelos espíritos. Fato é que a vida material, ela é também a vida espiritual. Quanto mais eu acordo na minha vida material, no sentido de quem eu sou de verdade, da onde eu venho, para onde eu vou, mais eu tenho um despertar espiritual. E aí eu começo a compreender o porquê que então que a morte do corpo físico, a separação da experiência física, ela se faz necessária para o crescimento do meu espírito. E aí a gente começa a pensar em ciclos evolutivos. E aí a gente associa a questão do ciclo evolutivo ao estado e estágio evolutivo que eu me encontro. Né? Se a gente for pensar lá, as primeiras reencarnações, né, aqui no nosso planeta, nós estamos dizendo dos homens primitivos. Como é que era para eles a questão da morte? E aí a gente começa a pensar um segundo item que o Kardec traz, o fator da morte como predisposição para a sobrevivência. Olha que interessante isso. Aquilo que eu posso ter medo é condição para que eu exista. Porque se a gente não tem medo da morte, seria muito fácil a gente desistir da existência corpórea. É o que Kardec vai trazer para a gente como fator de sobrevivência do espírito. Esse medo que nós temos, né? Quando eu falo medo, é a tradução da palavra temor, né? Esse temor que a gente tem, ele é um processo instintivo para a nossa sobrevivência na existência corporal. Porque se eu tenho medo da morte,
deveria automaticamente valorizar a vida. E aí eu não desistiria fácil da minha reencarnação. Porque se eu lido com isso de uma forma natural, mas desconexa, né? Pode ser natural, mas não ter uma conexão com a essência espiritual, com o despertar espiritual, eu não começo a crer na ideia do porquê que a morte existe. E aí, como eu penso assim, Fernando, mas como assim, né? Se a gente existe numa materialidade, mas também existe na espiritualidade, por que que a morte no conceito de separação, ou seja, por que que a separação, ela precisa existir? Como um processo impulsionador da minha evolução. Gente, se eu virar para vocês nesse exato momento e falar assim, olha, pensa em todos os problemas que vocês têm, desde dívidas, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Pensam aí, pessoal, vocês que estão me ouvindo, façam esse exercício mental. Comece a pensar em todos os problemas que vocês têm. Agora que vocês estão pensando, observa assim, qual o tamanho desse problema? O quanto que isso me ocupa na minha vida de hoje, no momento presente. Seja qualquer problema, físico, emocional, mental, de relacionamento, financeiro, de saúde física, pensem aí. Observem o tamanho desse problema. O quanto que isso ocupa a vida de vocês nesse exato momento. Agora, se eu dizer para vocês assim, olha, amanhã nós deixaremos o corpo físico. Todos nós iremos morrer. Qual o tamanho dos seus problemas? Que importância tem agora esses problemas? E aí eu acho interessante, porque quando a gente pensa, né, no como eu tenho vivido, eu começo a compreender o valor da morte. E é pensando na morte que eu começo a atribuir valor para a minha existência. Se hoje eu começo a viver uma vida em que eu supervalorizo, né, superestimo as questões materiais, e eu começo a pensar que a partir de amanhã, né, esses problemas que são da concretude, da materialidade, não vai fazer mais sentido para mim, eu começo a me preocupar mais com questões, problemas, que a separação do corpo físico não vai ser o suficiente para colocar um fim nesses problemas. Porque aí, quando eu desencarno, aquilo que é da matéria fica na matéria, mas aquilo que é da emoção, do sentimento, do pensamento, ou seja, aquilo que é atributo do espírito, segue. E aí eu começo a colocar na balança quais são as minhas prioridades na vida. E é interessante que agora eu vou me recorrer aqui a um filósofo chamado Heidegger. É um filósofo existencialista que ele vai dizer de uma condição humana que é o processo da finitude. Ou seja, nós vamos dar fim em algum momento de nossa existência. Ou seja, ele está falando da morte. E ele diz que a morte é a única possibilidade que impede tantas outras possibilidades. Ou seja, a morte é aquela situação que me ocorre no mundo concreto da existência, que vai impedir todas as outras possibilidades do mundo concreto da existência de acontecer. E aí, então, isso começa a trazer um sentido de vida, um propósito de vida para mim. Por que que a gente trabalha? Por que que a gente estuda? Por que que a gente busca uma profissão? Por que que a gente busca fazer algo pelo próximo? Por que que a gente casa ou monta família ou vive num outro processo diferente e dá outros tipos de frutos? Por que tudo isso? E a gente cai no sentido de vida. Aquilo que faz sentido de vida é onde eu estruturo a minha existência enquanto ser humano, enquanto espírito. Eu estudo, eu trabalho primeiro para sobreviver nas condições de alimentação, moradia, convívio social, relações interpessoais, mas também para crescer enquanto espírito, para que eu possa, enquanto pessoa, enquanto ser, né, eterno, possa adquirir virtudes e valores que vão me preparar para uma vida próxima. Então eu vivo toda essa experiência aqui nessa existência para me preparar enquanto espírito, para ser um espírito, para ser uma pessoa melhor, né? E aí eu fico pensando então, a morte, né, como Heidegger coloca,
é o processo que vai fazer com que eu consigo pensar sobre como eu tenho lidado com a minha vida. E aí agora trazendo para a nossa realidade, né, da comunidade espírita, às vezes eu já ouvi muita gente falando assim, nessa vida eu não tô dando conta não, vou deixar para a próxima. Na próxima eu resolvo isso com ciclano, na próxima eu tento ser melhor, ou então eu já escutei assim, tomara que na próxima vida eu venha com mais paciência, na próxima reencarnação eu consiga ter uma condição de moral mais elevada. Então, ou seja, a gente já tem uma consciência de uma vida futura. Kardec traz isso aqui nesse tópico. E ele faz com que, ele traz que, da medida que nós vamos tendo a consciência internalizada, porque aí o que eu estou chamando de consciência internalizada? Eu estou chamando de compreensão e não entendimento. Porque a gente pode ler isso aqui, ler qualquer conteúdo e entender racionalmente. Eu entendo que existe vida após a morte. Eu acredito que existe vida após a morte, mas como que eu lido com isso? Eu creio de fato que existe vida após a morte. Como que eu internalizei? É a diferença de entendimento e compreensão. Entendimento é quando eu racionalizo, apreendo essa informação pelo viés racional da minha mente. Eu entendo que passar no vestibular pode ser um momento feliz, caso aquilo fosse o sonho da pessoa. Isso eu entendo. Eu entendo que fulano de tal pode estar vivendo um momento difícil na vida dele por determinadas circunstâncias. Eu entendo que o mundo está em crise tanto de valores quanto crise financeira pela pandemia. Eu entendo. Mas eu só consigo compreender quando eu tiro do racional e trago para o sentimento, para as emoções. Então eu entendo que tem vida após a morte. Eu creio, por ser espírita, eu creio que existe vida após a morte, então eu creio que quando os meus entes queridos, né, desencarnarem, eles vão apenas fazer a separação do corpo físico e vão existir num outro plano. E o mesmo acontece comigo. Isso eu entendo. Agora, como eu sinto isso na pele? Como o meu espírito internaliza esse conhecimento? Porque isso vai dizer das nossas atitudes no dia a dia. Porque aí quando eu trago a ideia de que na próxima vida eu resolvo, eu esqueço que a próxima vida depende dessa. Aquilo que eu quero ser na próxima reencarnação é proporcionalmente ligado àquilo que eu estou sendo hoje. É o que o Kardec vai trazer aqui para a gente, de perspectiva de futuro, pelo ponto de referência do presente. Então, quando eu creio, né, na vida após a morte, e eu creio em vida futura, eu preciso crer na vida presente. O que eu tenho feito enquanto espírito, né, para que na próxima vida eu tenha uma vida melhor? Para que eu seja uma pessoa melhor, que é o que o Evangelho de Jesus nos convida. Né? Quando eu falo assim, na próxima vida eu resolvo isso, ou na próxima vida eu quero ter paciência, o que eu estou fazendo nesta vida para garantir que na próxima vida eu tenho isso? É como se fosse um processo de habilidade. Se você começa uma profissão nova hoje, a gente não começa sendo a referência, sendo um expert naquilo. A gente precisa treinar. Né? Se eu, por exemplo, né, não conheço como faz um processo civil, né, de construção, não sei como faz um serviço de pedreiro, quando eu me debruçar sobre essa experiência, obviamente que meus primeiros serviços, meu primeiro trabalho não será perfeito. Poderá, inclusive, ter muitos erros e não chegar nem no acabamento a parede. E pode ser que essa parede venha a cair. Mas aí, com o tempo de estudo, de treino, de mão na prática, eu venho a me aperfeiçoar. É assim o nosso convite. É assim o nosso processo evolutivo. Eu preciso treinar o meu espírito para as virtudes. E é interessante porque quando a gente traz isso sobre a causalidade da morte, né? Por que a morte existe? A gente começa a compreender a morte como separação, como um processo de bênção divina da providência. Porque aí, aquilo que eu estou manifestando enquanto ser, enquanto pessoa, nessa vida presente, vai dizer de quem eu fui no passado e quem eu gostaria de ser no futuro. Se eu olho para mim e falo assim, olha, eu compreendo e acredito que existe vida após a morte, mas eu ainda tenho medo de morrer, eu acho que isso é um termômetrozinho para a gente saber como que nós estamos internamente com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós estamos sentindo. O que me traz medo de morrer? O que me traz medo da morte?
É o processo, como que eu vou morrer, se eu vou sofrer, se eu vou ter dor. E aí eu fico pensando assim, às vezes na nossa vida, né, a gente fala assim, eu vou casar quando eu tiver financeiramente estável. Eu vou ter filhos quando eu tiver condições para educá-los, né, para dar o mínimo de saúde, de assistência médica. Mas às vezes a gente esquece de pensar assim, eu quero ser menos obsediado para depois ter filho, para depois casar. A gente faz inúmeros de planos, né? Assim, olha, eu quero ter um emprego garantido para poder dar uma estabilidade para minha família ou para mim mesmo. Mas a gente não pensa assim, olha, eu quero ser uma pessoa melhor, mais paciente, para trazer uma estabilidade para minha família. Eu quero ser solidário, eu quero desenvolver virtudes do espírito. Ou então deixar de ser menos obsediado, menos vampirizado, menos instrumento aí de, como se diz, de desvio, de representação daquilo que eu posso ser. Né? E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos uma dimensão, que é a dimensão da espiritualidade, né, o nosso ser espiritual, e temos a dimensão do nosso ser encarnado. Sabemos que no processo, né, da reencarnação, a nossa mente, ela não é tão expandida, tão consciencial que o nosso espírito. Tanto é que quando a gente dorme, né, nosso perispírito, nosso espírito sai do corpo, o nosso processo de consciência espiritual é muito diferente. Uma vez que estamos no corpo físico, nós temos uma forma de sentir, de lidar com as emoções e de pensar, né, cognitivamente, de raciocínio, de uma forma totalmente diferente do que o espírito. Quando nós estamos, né, sem a carcaça do corpo físico, o nosso espírito tem uma consciência totalmente diferente. E aí eu começo a pensar, então, em um processo consciencial. Quem eu sou enquanto espírito e quem eu sou enquanto espírito reencarnado. Porque, às vezes, esse temor da morte, ela vem dessa construção sociopolítica, cultural, que diz de quem eu sou de quando eu estou reencarnado. Agora, quem eu sou em essência, diz de quem eu sou enquanto espírito. E é interessante, e aí agora eu vou me recordar aqui da filósofa contemporânea Lucilena. Esses dias eu ouvi um vídeo dela, né, uma live, em que ela fala que nós, enquanto seres, né, existentes, nós temos duas mentes. A mente inferior, nosso eu inferior, e a mente superior, o nosso eu superior. E que traduzindo aqui para a linguagem, né, nossa da doutrina, seria quem eu sou enquanto espírito reencarnado, limitado pela experiência corporal, e quem eu sou, aí seria a mente inferior, né, o eu inferior, eu no estado de reencarnado, e quem eu sou enquanto espírito, ou seja, liberto, com uma outra consciência. E ela vai dizer que essa mente inferior, esse eu inferior, ela vai funcionar em dois mecanismos, o desejo e o medo. Ela vai dizer que essa mente que funciona pelo desejo e pelo medo é uma mente muito próxima do nosso estado evolutivo do reino animal. Ela não usa esses termos, porque ela traz esse conceito por um outro viés que não da doutrina, mas eu estou traduzindo aqui pelo viés da doutrina. Então, ou seja, se nós concebemos a ideia que somos espíritos imortais, nós concebemos que nós viemos, nosso processo evolutivo perpassou por os outros reinos também. Então, nós trazemos instintivamente no nosso ser reencarnatório, porque eu estou dizendo, né, que é um ser diferente da expansão do espírito, um processo de mente que funciona entre o desejo e o medo. Então, ou seja, desejo, prazer e desprazer, medo, temor ou aprovação. Então, aquilo que me causa medo e aquilo que me causa, que é fator de desejo, seja por prazer ou desprazer, é o que vai direcionar o meu processo enquanto reencarnatório. O que eu estou querendo dizer processo enquanto reencarnatório? Estou dizendo de processo de mente. Como eu penso como espírito reencarnado. Só que nessa mesma existência, ou seja, o meu ser, ele tem essa mente que vai funcionar entre o desejo e o medo, mas também tem a mente superior que ela está trazendo, que nós aqui da doutrina sabemos que é o nosso espírito, né? Então, ou seja, o meu espírito, lá está gravado todas as leis divinas, lá está gravado todo o meu fator histórico, né, das outras reencarnações. O meu espírito, ele tem uma consciência espiritual que eu, enquanto reencarnado, ainda não tenho,
dado é a lei do esquecimento, né? Como misericórdia divina para nós. E aí, então, ela vai dizer assim, né? Quem pode comandar? Qual mente me comanda? A mente do meu eu superior, que vive para as questões do espírito, ou a mente do meu eu inferior, que vive para as questões da matéria, desejo e medo? E ela vai trazer uma metáfora interessante. É aquela que eu alimento. Então, se eu alimento os meus medos e os meus desejos, eu estou funcionando na materialidade da vida. Estou esquecendo a imortalidade do espírito. Agora, se eu alimento as questões espirituais, o meu ser imortal, se eu alimento a minha forma de pensar, que é transcendente à morte, ou seja, que ultrapassa a limitação, eu estou alimentando o meu ser espiritual. E se eu alimento o meu ser espiritual, eu começo a conceber o processo de morte, de morrer, de uma outra forma. E aí, quando eu me recordo, né, e trago aqui para vocês essa ideia dessas mentes, a gente está trazendo a ideia que a própria conceito de morte que eu falei no começo traz, que é de separação, dualidade. Bem e mal, vida e morte, pobre e rico, melhor ou não melhor, né, inferior e superior. Engraçado que essa dualidade, ela só existe aqui no campo da matéria. Porque quando nós estamos falando do campo espiritual, da dimensão espiritual, nós estamos trazendo um conceito de unicidade. E aí lembra que eu falei um pouco mais cedo acerca de que a ideia de morte como separação é uma ideia que ela surge da materialidade da vida, que os espíritos não trouxeram a vida material distinta, separada da vida espiritual? É claro que vai haver uma transição de como eu existo nessa dimensão. Porque eu posso existir na dimensão enquanto espírito e perispírito, e posso existir como corpo físico. Aí sim, aí traz uma separação de ideia. Mas a vida em si, ela é una. Eu sou um ser uno. Fato é que as minhas más tendências, a minha forma de pensar, ainda na concretude material, ela faz com que eu separe. E é interessante porque o termo de separação é justamente o termo de morte, né? E é engraçado porque quando eu penso na ideia de desencarne, de morte, eu estou pensando na ideia de separação do corpo físico, mas eu estou deixando o corpo físico e unindo ao plano espiritual. E aí, então, se eu tenho essa ideia bem sedimentada, bem compreendida, bem sentida em mim, eu consigo conduzir a minha vida para um sentido e propósito de existência em que eu começo a perceber que a morte nada mais é que um convite para a vida. Mas eu chamo aqui de vida a mesma instância que Kardec nos trouxe. A vida espiritual. A vida em que não há uma separação, não há uma cisão, não há um processo em que eu vou me deparar com as perdas. Gente, todo mundo aqui já leu, ouviu o filme Nosso Lar, ou o livro Nosso Lar, do Emmanuel? Não, do Emmanuel não, do André Luiz, Psicografia do Chico. Quem está me ouvindo, me dá uma sinalização aí. Eu tô vendo aqui no chat, a Silvana diz que sim, a Priscila diz que sim, a Isa diz que sim, Carla também. Vocês lembram de uma cena em que aquele instrutor que está conduzindo o André Luiz na colônia do Nosso Lar, em determinado momento ele se despede da tia dele, que ela está indo para o Ministério da Reencarnação, porque ela vai reencarnar, e ele chora a despedida? Vocês lembram dessa cena? Ou dessa passagem no livro? Me respondam aí, pessoal. Vocês lembram dessa cena no filme? Michelle está dizendo que sim. E é interessante, né? Porque esse processo, né, do luto, ele é um processo do espírito. Não é um processo do espírito reencarnado. É claro que, enquanto espírito, eu vou viver esse luto numa outra dimensão. A Maria Ismael está me lembrando aqui o Lísias, né? Ele chora, né, a despedida. E é engraçado que esse temor, quando a gente começa a compreender que, para além da cultura, para além dos tabus, né, da morte, é algo que está no nosso espírito,
que é o processo de despedida, é o processo em que eu deixo parte da minha experiência, parte da minha vivência, para viver em outra dimensão. E eu estou falando, inclusive, dos nossos entes queridos, das pessoas que amamos. Quando eu compreendo que a morte não existe, né, que a vida continua, e que eu sou um espírito imortal, e começo a compreender o conceito de unicidade, eu começo a compreender a teia da vida. E o que é a teia da vida? É eu me ver vinculado espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, energeticamente a todos os seres que existem na minha existência. Então, ou seja, a minha família, os meus amigos, quem eu conheço, tem algo muito a ver, de muita importância, com o meu projeto reencarnatório, com o meu projeto existencial. Eu estou chamando de projeto existencial aqui o projeto da minha existência eterna, não só na reencarnação. E aí, quando eu me relaciono com o ciclano, seja no plano espiritual, seja no plano material, há uma troca. Algo de mim vai para essa pessoa e algo dessa pessoa vai para mim. Quem já passou por uma perda, né, por um luto, sabe que quando, né, o seu ente querido morre, é muito como ela se sentir assim, olha, parte de mim também morreu, né? Parte de mim também morreu com o ciclano, também se foi. E é justamente por conta disso. Quando eu existo, né, na vida de uma pessoa, algo que é meu, do meu espírito, passa a fazer parte da existência do outro. E quando esse outro, de alguma forma, se separa pela dimensão, seja corporal, pela espiritual, ele leva consigo esse pedaço de mim. E aí, então, eu começo a perceber o porquê que a morte às vezes me causa tanto temor. Temor da perda do outro ou da perda de mim mesmo. E é interessante que a própria existência, se eu pensasse assim, propriamente dito, por que eu existo como um processo de morte. Fernando, como assim eu existo como um processo de morte? Uai, eu não creio, enquanto um ser espírita, que eu vim de Deus, Deus me criou, e eu não creio que eu reencarno, que eu evoluo para me tornar uno com o Criador, de assim dizia Jesus. Eu não creio que eu vou atingir o estado de perfeição, como último grau evolutivo do meu espírito. E o que é a perfeição? É eu me tornar uno com o Criador, assim como Jesus foi uno com o Pai. E o que é me tornar uno? É estar de volta para a casa do Pai, ou seja, é estar no Pai. É dizer que aquela parte em que eu saí da divina criação retorna. O Evangelho já nos diz que nós temos a centelha divina em nós. O que é a centelha divina em nós? Na minha relação com Deus, é parte de Deus que existe em mim. É claro que numa outra proporção, mas é parte de Deus. Então, ou seja, quando eu existo enquanto ser individualizado, foi por um processo da separação da minha fonte de vida, que é Deus. Mas aí, a própria existência me conduz para esse retorno. Olha que magnífico a misericórdia divina e a providência divina em nosso favor. Então, quando a gente fala de luto, a gente está falando de uma experiência em que nós estamos aprendendo a lidar com quem nós somos e quem nós somos para o outro. Porque se eu tenho a dimensão de quem eu sou enquanto Fernando e quem eu sou na vida das pessoas que convivem comigo, eu começo a pensar assim, poxa, se fulano morre, se minha mãe morre, eu vou sentir muita falta dela. Por que eu vou sentir muita falta dela? Ainda que eu creia que ela vai existir, ainda que eu tenha a ideia, a minha crença religiosa, né, a minha crença de filosofia de vida, que existe vida após a morte, eu não vou deixar de sentir essa separação. É claro que eu vou, talvez, sentir de uma forma diferente, sem sofrimento, com menos dor, mas eu sinto essa separação. Porque algo da minha mãe fica em mim, seja a hereditariedade organísmica da fisiologia, seja por tudo que ela foi por mim, por tudo que ela fez por mim, por toda a criação e educação que ela me deu. E, ao mesmo tempo, tudo que eu, no meu percurso de vida, pude trocar com ela. E aí, esse temor, ele vai ser natural. Porque eu começo a compreender qual é a minha dimensão existencial. Ou seja, eu, enquanto espírito imortal, o que eu estou chamando de existência aqui é a imortalidade da alma. Qual a dimensão que eu ocupo no espaço? Qual a dimensão que eu ocupo nas pessoas? Quem eu estou sendo para mim?
E como eu tenho vivido? E aí, então, eu começo a conceber uma ideia de que a morte nada mais é do que um convite para a vida. Para eu repensar como eu tenho vivido enquanto ser encarnado e como ser imortal. Para eu repensar como tem sido as minhas relações com o outro. O que eu mais vejo no processo de luto, quando o luto ele é muito expresso pelo sofrimento, é o quanto que as pessoas dizem assim, mas eu poderia ter feito mais, eu poderia ter me doado mais, eu poderia ter ficado mais tempo. Então, ou seja, né, a parte de mim que existe no outro, existiu uma dimensão que talvez poderia ter sido melhorada. A qualidade das minhas relações. Isso diz muito desse processo de separação, seja da vida corpórea ou da vida espiritual. E a separação aqui como morte. Pessoal, eu tô vendo aqui que o meu tempo tá acabando, são 10 horas. Eu tô falando sem parar, não sei como é que vocês estão compreendendo, se vocês estão... O que tá passando aí na mente de vocês? Eu queria ouvir um pouquinho vocês, seja aqui pelo microfone, seja pela escrita no chat. Tá desenrolando bem, é isso? Tá ótimo, inclusive. Pessoal, aí, ó, fica aí, ó, o Fernando tá deixando aí aberto a perguntas, dúvidas, fiquem à vontade aí, aproveitando esse finalzinho de tempo. Aproveitando a fala do nosso amigo, né, se eu fosse resumir aqui, finalizando, né, a minha explanação, eu vou deixar um exercício, né, como convite para vocês. Como eu penso a morte? Se perguntem, né, durante o dia a dia de vocês, como eu penso a morte? Eu tenho medo da morte? Se tenho, por que que eu tenho? O que que está causando esse medo? Eu fico pensando assim, sabe? Eu, enquanto pessoa errante, espírito errante, e aí que eu não estou falando errante de estágio espiritual, estado espiritual, não. Estou falando errante de não conseguir andar na linha reta mesmo, né? Ser que ainda não compreende, não vivencia totalmente o Evangelho de Jesus. Eu fico pensando que o meu maior medo não é da morte, sabe? Meu maior medo é da vida. Gente, eu parei um dia desse para pensar, assim, gente, eu não posso morrer. Eu não posso me dar o luxo de morrer porque eu ainda não acabei o que eu tinha para fazer aqui. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque quando a gente pensa na morte, né, medo da morte, a gente tinha que pensar no, será que eu estou pronto para morrer? Porque até para morrer eu tenho que estar pronto. Peraí, eu cumpri tudo que eu tinha que cumprir aqui? Eu me tornei uma pessoa melhor? Eu perdoei quem eu tinha que perdoar? Eu reatei as minhas relações? Será que eu estou pronto para morrer? Porque para morrer precisa estar pronto. Eu preciso estar com pelo menos 60 ou 70% dos meus processos de débitos quitados. E aí eu começo a pensar sobre a minha vida. Gente, peraí, eu não tenho condições de morrer agora porque eu não melhorei enquanto pessoa o suficiente que eu gostaria. Eu não posso morrer agora porque eu não acabei os meus projetos de vida enquanto espírito. Aí não estou dizendo aqui da materialidade. Eu fico pensando assim, né? Se eu sou uma pessoa que tem filhos, eu já posso morrer? Ou seja, eu estou preparando meus filhos para minha não ausência? Perdão, para minha ausência, né? Não presença. A minha família, né? Eu posso deixá-los agora? Se eu morrer hoje, nesse exato momento, acabar a palestra aqui, né, ter algum processo de saúde e morrer, como é que eu estou deixando a minha família? A minha mãe sabe que eu a amo? A minha tia sabe que eu a amo? A pessoa com que eu me relaciono sabe a importância que ela tem na minha vida? Então, às vezes eu fico pensando assim, o medo de morrer, na verdade, ele está camuflando o medo de viver. Porque o dia que eu tiver realmente com minha vida em dia, preparado, eu não vou ter medo de morrer, não. Porque eu já vou estar quitado com a lei né, de débito, ação e reação. Tô vendo a Fátima aqui, né? Se pensar por aí,
ainda não posso morrer. Muita proposta não realizada. Isso mesmo, viu, Fátima? Tá na hora de morrer ainda não. Nós temos que viver muito. Tem muito karma ainda para pagar aqui. Muito débito, né? Mas o que eu tô querendo dizer com isso também? Como é que eu tenho me relacionado com as pessoas? Eu penso na dimensão da morte? Se hoje eu entro em conflito com uma tia minha, com um amigo meu, com um colega de trabalho, será que isso me habilita para morrer ou para perdê-lo? Como é que ficaria se né, das duas partes da relação morresse? Eu acho que eu estaria causando mais problema, né? Se eu tenho uma desavença aí com alguém e essa pessoa morre ou eu morro e eu não resolvo isso aqui nessa existência, eu crio mais problemas. Por isso que eu falo que a morte é merecimento do espírito. O espírito precisa merecer para morrer. Porque eu fico pensando, né, assim, quando eu saio de casa para trabalhar, eu penso na possibilidade de não voltar. Alguma coisa pode acontecer comigo e eu não voltar. E aí, como que eu deixei os meus parentes? Quando eu despedi da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos para ir trabalhar, eu despedi como se fosse a última vez? Porque pode ser que eu não volte, ou quando eu voltar, eu não os encontro. E aí? Como é que ficou o meu último contato com essa pessoa? E é engraçado que eu trago uma outra dimensão também, que é da Ana Cláudia Quintana, uma médica pediatra, que ela vai dizer assim, ela tem uma palestra no YouTube, depois vocês procuram, tipo assim, a morte é um dia que vale a pena viver. Porque é no processo do morrer que às vezes nós, enquanto espíritos, temos a oportunidade de ressignificar toda a vida, toda a existência. Às vezes é no último segundo ali da vida que eu vou conseguir sedimentar em mim valores espirituais cristãos, que vai fazer com que o meu espírito transcenda a existência corpórea para adentrar no reino de Deus, reino dos céus, que é o que Jesus coloca, que são as verdades do Espírito. Ô, Felipe, ó, desculpa, Fernando, deixa eu só fazer um adendo aqui. A Cláudia, na verdade, ela é geriatra, né? Eu Ela falei errado. Eu falei pediatra, não foi? ela é geriatra. Perdão. Gratidão pela Inclusive, correção. Ela trabalha com cuidados paliativos. isso. Essa palestra dela, inclusive, é nome do livro dela, né? A Morte é um Uhum. dia que vale a pena viver, que é ótimo. É, Exatamente. Vale muito a pena. Quem não conhece, joga lá no YouTube que tem esse videozinho dela. e é um livro maravilhoso, cara. É um livro espetacular, acho que vale a pena. Os espíritas que gostam de ler só livro espírita, de contar, tem vida além do espiritismo. E esse livro dela é maravilhoso para quem está com os medos da morte aí. Das suas reflexões aí, se você me permite, Fernando, queria só abrir um parêntese. Talvez eu só discordaria de todas as reflexões aí finais que você fez sobre essa coisa das porcentagens do que a gente tem para fazer, sabe? Que eu acho que uma das delícias da vida, acho que uma das partes da misericórdia da vida é a gente não saber o que a gente tem para cumprir. Porque talvez isso nos deixasse mais chateados ainda, sabe? E aí quando a gente... porque se a gente soubesse, né, de fato, o que a gente teria para fazer, ao terminar de fazer, talvez a gente relaxasse, sabe? Então, o não saber nos deixa o tempo todo alerta para aproveitar essas coisas que você disse, assim, nossa, dei o meu último abraço, né? Como eu me relacionei com essas pessoas que eu estou vendo agora, né? Então, o não saber, eu vejo que ele é a nossa dádiva para a gente aproveitar melhor a presença das pessoas, assim, as nossas oportunidades, sabe? Só queria, me perdoa essa. Mas a hora que você falou isso, eu fiquei pensando assim, que talvez se a gente ficasse tranquilo por ter sido um completista, vamos falar assim, né? O passado, e se soubesse que a gente fez acima de 60%, talvez a gente não se dedicasse tanto às pessoas depois de passar dessa porcentagem, sabe? E aí Eu super, não saber nos obriga a aproveitar as pessoas, né? Até o final. super concordo com você, né? O dom do esquecimento é uma dádiva para nós. Concordo plenamente com
com essa corroboração que você trouxe, porque é o que faz sentido, é o que a doutrina nos coloca, né? Se eu começo a pensar que eu estou completo, que eu já cumpri tudo, eu fico pensando então acerca não só da existência enquanto reencarnação, porque nós estamos trazendo aqui a ideia da reencarnação, mas e a ideia do espírito imortal? Porque na minha concepção, eu acho que essa completude só vai chegar quando eu, enquanto espírito, estiver no estágio de espírito perfeito. Eu acho que até lá eu não tenho muita coisa ainda, né? Para poder aprender, lidar, quitar. E aí eu super concordo e agradeço a sua contribuição, porque é essa a ideia, né? Assim, o dom do esquecimento é justamente, eu acho que é misericórdia mesmo, né? De misericórdia divina. Mas eu fico pensando assim, o quanto que a gente pode começar a se responsabilizar também pelaquilo que eu ando fazendo. Quando eu começo a assumir a responsabilidade de que eu não sou um espírito perfeito, mas que eu estou a caminho da perfeição, eu começo a olhar para mim e falar assim, eu tenho que melhorar muita coisa. E aí, se eu tenho como parâmetro, né, o estágio de perfeição do espírito, e olho para a minha interioridade, né, no momento que eu estou vivendo agora, enquanto espírito reencarnado, e vejo em que estado eu estou vibrando, eu começo a falar assim, não, eu tenho que me melhorar muito. Né? E aí, o que é possível me melhorar dentro dessa vida, para não levar coisas para outra? Ó, eu não sei o que eu vim quitar aqui, eu não sei qual é o meu planejamento reencarnatório, mas eu começo a ter dimensão que para eu ser uma pessoa melhor, um espírito perfeito, eu preciso me corrigir em determinadas situações. E aí, quando eu assumo essa responsabilidade de ser, né, o autor da minha própria existência, de me responsabilizar pelos meus acertos e pelos meus erros, eu começo a compreender e ter uma dimensão do quanto que falta para eu me tornar perfeito. E aí eu não preciso saber o quanto que eu preciso literalmente, né, quitar, se é 60, se é 40. Se eu tenho como parâmetro a perfeição. Se eu coloco a perfeição como o último estágio, né, em que eu vou chegar, e aí lá que está a completude, aí eu começo a falar assim, gente, uma vida só não vai ser o suficiente. Então, ainda que eu faça o máximo nessa vida, ainda que eu seja a melhor pessoa nessa vida, eu ainda assim vou estar um pouco, ou muito, distante do estágio de perfeito. E eu quero te agradecer por essa correção que você teve aí na minha fala, porque eu concordo com a sua visão também. Tamo junto, querido. Gente, nós temos mais um minuto aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. É agora. Agora é hora da gente morrer para a palestra, vocês têm o último suspiro aí. Ó. O povo ficou reflexivo, né? Acho que você pôs o pessoal para pensar bem aí, Fernando. O pessoal ficou aí. É Ana Cláudia Quintana, se eu não me engano. Me corrija aí se eu estiver errado, amigo. É Ana Isso Cláudia mesmo. Quintana, não é? Isso. Ah, tá, tô respondendo a pergunta da Carla, que ela perguntou qual o nome da geriatra. Ela é daqui de BH, ela trabalha com cuidados paliativos, com pessoas, né, em fase terminal. O livro dela é maravilhoso. A Morte é um dia que vale a pena viver. É. Recomendo. Na verdade, ela é de São Paulo, querido. O trabalho que ela exerce, você conhece a residência dela aqui? Ah, não a residência de morada, mas de trabalho, residência médica. Trabalho. Isso. Ela tem uma aqui em Belo Horizonte também, fantástica. Ah, então ela também. Ah, tá. Saquei. Ela é Ela, ótima. ela é fantástica, nossa senhora.
Gente, leia um livro e veja essa palestra que o Fernando falou, vocês vão ver. Ela dá um show, cara. Ela dá um show. A gente olha para a vida diferente, né, Fernando? Nossa Senhora, é outro. Eu achei legal a sua fala quando você fala assim, né? Existe vida fora do espiritismo, né? Porque às vezes a gente desconsidera, né? Assim, ou então não dá a mesma importância para outros recursos, né? E, e a vida é muito, né? Assim. Eu acho espírita meio bobo, sabe? Espírita acha que o espiritismo tem todas as respostas para tudo e que está tudo aqui dentro. Mas não tá, gente. Nós temos que aprender que o espiritismo é só mais uma ferramenta, excelente ferramenta, mas tem mais. Sabe? Esse livro, essa obra da Ana Cláudia Quintana, por exemplo, é um livro que eu desconheço, um livro que tem a profundidade dela, assim, sabe? De experiências, de lidar com a morte. Os espíritas tudo tem medo de morte mesmo, gente, tá tudo bem. A gente ia esses medos, hein, igual o Fernando falou várias vezes, né, a gente não sabe aproveitar. E o livro retrata muito isso. Tânia, o livro chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Lindo. Querido, bom, o pessoal aqui não trouxe mais dúvidas. Pode encerrar aí, traga aí sua mensagem final para gente, se você ainda não a trouxe, se você já trouxe, te deixa aberto para você e a gente poder fechar nosso estudo dessa noite. Eu só quero agradecer a oportunidade de troca, de aprendizado, de contato, de vida, de morte que eu tive aqui com vocês. Então é só agradecer mesmo. Espero que de alguma forma nós possamos, né, pensar com o auxílio aí da espiritualidade maior acerca da morte enquanto processo de vida e que nós possamos, né, caminhar cada vez mais em rumo à nossa evolução. Que eu acho que é o convite que a morte traz, é isso, é evolução. E aí é a minha visão. Então, quero agradecer de verdade, de coração alegre e jubiloso, esse momento. Querido, o agradecimento é nosso. Oxi, peraí. Quem fechou aqui sem querer.